e apareceu sobre os joelhos da consulente. Esta última circunstância da senhora consulente ter encontrado sobre os seus joelhos uma planta, sem que ninguém a tivesse visto chegar ou cair do alto, demonstra que a planta havia sido materializada acima da mesma senhora, circunstância comum à maior parte dos transportes observados em plena luz. Caso 19. Em outro livro meu, tive ocasião de citar o caso, 1845 a 1847, que não posso deixar de reproduzir, em que tratei da sonâmbula do Dr. Larkin, médico norte-americano que exercia sua profissão na cidade de Renton, estado de Massachusetts. Esse médico não tinha outro objetivo, a consultar a sonâmbula, que o do benefício de seus enfermos, porém muitos fenômenos não provocados se produziram e logo suscitaram as mais ferozes hostilidades por parte do elemento clerical da região. Resultaram daí incríveis perseguições contra o Dr. Larkin e a infeliz moça sonâmbula, perseguições que começaram com o envio de 2 pessoas à residência do Dr. Larkin com o fim de investigação dos fatos. Foi diante dos representantes da 2ª comissão de pesquisa que se realizou o fenômeno de transporte que vou relatar, fenômeno que teve como consequência a convicção do ministro da Igreja Anglicana encarregado do inquérito sobre a origem supranormal dos fatos, o que não impediu, contudo, que o Dr. Larkin fosse expulso da sociedade civil e religiosa e a infeliz jovem condenada à prisão por necromancia. Tiro da história da senhora Imardine Gibritain, Modern American Spiritualism, observando que essa autora conheceu pessoalmente o Dr. Larkin e ouviu-lhe da própria boca a penosa história das inauditas perseguições de que fora vítima e que o levaram a uma completa ruína profissional e econômica. Depois da primeira comissão de inquérito que havia inutilmente torturado, durante um mês, a jovem sonâmbula, sem chegar a um resultado, as autoridades eclesiásticas superiores enviaram uma segunda, constituída do reverendo Tatieri e de sua esposa. Esse prelado pertencia à mais intransigente ortodoxia religiosa e se havia mostrado o mais implacável adversário das práticas tenebrosas que realizavam-se na casa do Dr. Larkin. Antes de entrar em argumentos, preciso é dizer antes que, por intermédio de Marie-Jeanne, a sonâmbula do Dr. Larkin, manifestavam-se 2 personalidades mediúnicas, uma das quais Cathy parecia de ordem muito elevada e era quem diagnosticava as enfermidades e prescrevia as curas. A outra entidade dizia ter sido, na vida terrena, um grumete e se exprimia em termos rudes, interpolados com ditos triviais. Era esse grumete quem provocava fenômenos físicos de toda sorte, entre os quais os de transportes. Não era mau, mas vulgar e inconveniente como um autêntico garoto. Isto esclarecido, volto ao reverendo Tatieri ao que teve ele ocasião de presenciar. Escreve a senhora Imardine Gibritain, na primeira noite de sua chegada, o reverendo Tatieri propôs recolherem-se todos a orar em torno do leito da sonâmbula e, quando fazia as suas evocações rituais, essa caiu em transe e ofereceu a Deus orações com tal fervor de sentimento e com tanta elevação de pensamento que os olhos do pastor e de todos os presentes se umedeceram de lágrimas. Começaram o inquérito sob os melhores auspícios. Durante a semana de sua permanência, tanto o reverendo como suas senhoras tiveram oportunidade de observar toda a sorte de manifestações, pelo que declararam ao Dr. Larkin que se iam plenamente convencidas da sinceridade e da pureza de suas intenções e de sua família, como também da autenticidade dos fenômenos sobrenaturais que se produziam por meio da jovem sonâmbula. Assim prossegue, um dia em que o reverendo Tatieri com sua esposa e o senhor e senhora Larkin se mantinham perto do leito de Marie-Jeanne, que se achava em estado sonambúlico e respondia às suas perguntas, o reverendo tirou o lenço do bolso para suar o nariz, mas uma força desconhecida lhe agarrou as mãos e o lenço desapareceu repentinamente. Dos que ali se achavam nenhum havia saído do lugar e o olhar do ministro tinha, nesse instante, se voltado para a sonâmbula, o que não deixaria despercebido qualquer movimento dela. Nessas condições, o reverendo Tatieri julgou que esse incidente dependia, seguramente, de uma causa sobrenatural e que, se a causa pudesse ser verificada, de certa maneira teria importância decisiva sob o ponto de vista do inquérito de que fora encarregado. Propôs então ao Dr. Larkin se retirarem ambos para um outro aposento, deixando as 2 senhoras encarregadas de procurar o lenço, examinando, com atenção, a moça, sua cama, suas roupas, enfim, o quarto todo. A busca foi feita, com resultado negativo. Após isto, as 2 senhoras transportaram a moça para outro quarto e os senhores Tatieri e Larkin iniciaram, por sua conta, uma segunda busca mais minuciosa no quarto, depois de ter sido ele fechado a chave.
Quando ficaram bem certos de que o lenço havia desaparecido por uma causa sobrenatural, reuniram-se todos de novo em volta do leito da sonâmbula que, nesse momento, se achava sob a ação do grumete. Este exprimiu ruidosamente a sua satisfação pela confusão de todos, dizendo que o lenço ele o havia transportado para sua terra natal, Alemanha. O Dr. Larkin evocou então o espírito de Cati, que vinha sempre restabelecer a ordem nos embaraços das manifestações. Cati se manifestou, mas quando lhe perguntaram pelo lenço desaparecido, disse nada saber a respeito e que, se desejassem reaver o lenço, a título de complemento de prova, deviam dirigir-se diretamente ao espírito que havia produzido o fenômeno. O reverendo Thatcher estava muito interessado no fato e propôs seguir o conselho de Cati. Evocou-se então novamente o espírito do grumete, que, depois de se ter divertido à custa do encarregado do inquérito e de se ter feito rogar muito, prometeu trazer o lenço a 1h30 da manhã. Pelo que se vê, a hora fixada pelo grumete era incômoda para a restituição do lenço desaparecido e é bom lembrar que, quando ele prometia alguma coisa, cumpria escrupulosamente sua palavra, mas gostava de marcar horas incômodas para os experimentadores, alegrando-se como um garoto zombando do próximo. Desde o momento em que a promessa foi feita até a hora do seu cumprimento, a moça não mais foi deixada só e, por um excesso de precaução, examinaram-na novamente, assim como a sua cama. Em seguida, os experimentadores sentaram-se em torno da cama, despertando-se, alternativamente, durante as horas de sono. Cerca de 1h da madrugada, o espírito de Cati se manifestou para prevenir que todos deviam permanecer acordados até que os espíritos cumprissem a promessa de restituir o lenço. Então as senhoras fizeram a sonâmbula sentar-se na cama e estenderam-lhe os braços e as mãos sobre os lençóis. Em seguida ligaram-lhe os braços às barras do leito com 2 guardanapos, a fim de imobilizá-los. Todos ficaram de pé em torno da sonâmbula e o reverendo Thatcher conservou-se ao lado dos pés da mesma, para observá-la de frente. Em dado momento, ele lhe dirigiu uma pergunta e, ao fazer isto, estendeu a mão um pouco aberta, na qual apareceu o lenço que lhe fora arrebatado. Simultaneamente, ouviu-se a voz do espírito do grumete que, rindo ruidosamente, apostrofou o reverendo com as seguintes palavras: "Devolvo-lhe este farrapo de pano que lhe agrada tanto." Isso foi questão de um segundo. Um momento antes a mão do reverendo estava vazia, um instante depois tinha ele o lenço na palma da mão. Ninguém o havia visto chegar, pois que fora materializado na própria mão do Sr. Thatcher. Este puxou o relógio do bolso e verificou as horas. Era precisamente 1h30 da manhã. Alguns dias após, o reverendo enviava uma circular a todos os pastores protestantes da redondeza, descrevendo os fenômenos aos quais tinha assistido e nela exprimia, solenemente, a certeza de que tinham origem sobrenatural. Ele declarava que o Dr. Larkin e família não eram culpados de nenhuma fraude, embuste ou conivência e que os fenômenos que se produziam em sua casa eram de uma pesquisa científica séria e profunda. Acrescentava que todo pesquisador tinha o dever de iniciar-se nas novas experiências com um espírito de grande serenidade, despojando-se de qualquer prevenção e preconceito, e pedia que se reunisse, sem demora, uma comissão de estudo entre os ministros do culto. Sabe as palavras de um consciente e corajoso homem que não se receou de testemunhar o próprio erro, em homenagem à verdade, mas aqueles aos quais se dirigiu eram bem diferentes. Aos ministros do culto não interessava saber a verdade, pois o seu fim era o de sufocar, no nascedouro, a chocante novidade de ordem espiritual, para o que exigiam, a todo o transe, a ruína do desditoso médico, e o conseguiram. Passando a considerar o transporte acima referido, observo que seria difícil achar-se uma casa que se tenha produzido com maiores garantias de fiscalização. Na verdade, esse consiste em duplo fenômeno de transporte obtido em plena luz e com a sonâmbula presa pelos braços às barras de sua própria cama. Quem então depositou na palma da mão do reverendo Thatcher que se encontrava junto à cama e o lenço transportado? Noto que, neste caso, como no precedente, ninguém viu a chegada do objeto transportado, o que demonstra que foi ele materializado na palma da mão do encarregado do inquérito, assim como no caso do Dr. Billot, em que o pé de timo de Creta foi materializado no colo da senhora consciente. Tal prodígio, se bem que inconcebível pelos nossos conhecimentos científicos atuais, parecerá menos inverossímil quando se considera o que escrevi na minha obra intitulada Pensiero e Volontà, Pensamento e Vontade, Forças Plasmadoras e Organizadoras, da qual sobressai, apoiado na base dos fatos, que o pensamento e a vontade são também forças criadoras do espírito encarnado.
É um mistério formidável, mas verdade já hoje incontestavelmente demonstrado e que não tardará a ser cientificamente confirmada, visto que fatos são fatos e acabam sempre por triunfar do misoneísmo humano. Caso 20. Resolvo-me a citar também o famoso caso dúplice de transporte de uma mesinha mediúnica, sucedido com o professor Zollner, vista que o caso, embora ocorrido em condições probatórias incontestáveis, pareceu incrível em sua época e não foi levado em conta como merecem ser sempre tais casos. Hoje, porém, não se poderia sustentar o mesmo, porquanto casos análogos ao aludido se multiplicaram por todas as partes. O professor Zollner refere-se ao mesmo nos seguintes termos: às 11h12 aproximadamente, em plena luz solar, dia 6 de maio de 1877, fui espectador de um fenômeno tão extraordinário quão inesperado. Como de costume, eu me sentara ao lado de Slade, ao redor de uma mesa de jogo com 45 quilos de peso. Na minha frente, junto da dita mesa, havia uma mesinha de madeira de bétula cuja altura era de 77 centímetros e o diâmetro do disco de 46 dígitos. Depois de um minuto, aproximadamente, de nos havermos instalado ao redor da mesa grande, com as mãos em cadeia sobre ela, vimos mover-se, com lenta oscilação, a mesinha mediúnica. Podíamos vê-la distintamente, pois seu disco era mais alto do que o da mesa grande. Seus movimentos aumentaram rapidamente e logo ela se acercou da mesa grande e, inclinando-se lentamente, introduziu-se debaixo da mesma, pondo os 3 pés na minha direção. Durante o outro minuto mais nada aconteceu, porque o Slade não tínhamos ideia alguma acerca do desenvolvimento do fenômeno, tanto assim que Slade se dispunha a tomar de uma dose e um lápis para perguntar aos espíritos guias se devia esperar outras manifestações, quando tive a ideia de olhar debaixo da mesa para observar, com exatidão, a posição em que se achava a mesinha mediúnica. Com indescritível espanto de nós ambos, vi que debaixo da mesa não havia coisa alguma, a mesinha mediúnica havia desaparecido, não se encontrando em nenhum lugar do aposento, apesar de a termos visto um minuto antes. À espera de sua volta, eu e Slade nos sentamos, de novo, em frente da mesa grande, um ao lado do outro, do mesmo lado da mesa e defronte do mesmo ponto em que se achava, um momento antes, a mesinha mediúnica. Havíamos estado uns 5 ou 6 minutos em ansiosa espera do que pudesse acontecer, quando Slade anunciou, repentinamente, perceber, no alto, umas luminosidades. Se bem que eu nunca conseguisse algo perceber em matéria de luzes, segui, com o olhar, a direção assinalada por Slade, enquanto as nossas mãos permaneciam constantemente apoiadas sobre a mesa grande, unidas em cadeia. Faço observar que, sem nenhuma intenção de minha parte, mas por causa de nossa proximidade, estava em contato com o ombro direito de Slade. Este olhava mais do que nunca surpreso para vários pontos do teto e, isto fazendo, me perguntou outra vez se eu percebia a grande luminosidade que invadia o ambiente. Respondi negativamente, se bem que olhasse sempre e houvesse dado uma volta para fixar um ponto do teto de trás de nós, quando percebi, a 5 pés de altura, a mesinha desaparecida, a qual descia, rapidamente, com os pés para cima, vindo cair sobre a mesa grande. Instintivamente, tanto eu como Slade nos afastamos, um para a direita e outro para a esquerda, a fim de evitar possível pancada, porém não o fizemos a tempo e ambos fomos golpeados na cabeça, eu bem fortemente numa têmpora para sentir, ainda depois de 4 horas, a dor que me ocasionou a pancada. Tal é a narração do professor Zollner acerca do extraordinário fenômeno que ele mesmo presenciou. Como muito bem observa o Sr. Massey nos Proceedings of the Society for Psychical Research, o caráter inesperado e extraordinário do fenômeno é de natureza tal que não deixa aos céticos outros recurso que a hipótese de alucinação coletiva ou de embuste. E, efetivamente, o duplo transporte de uma mesinha, em plena luz do dia, em um quarto hermeticamente fechado, na presença de 2 experimentadores que se mantêm unidos pelas mãos, exclui, em absoluto, todas as variedades de hipótese de fraude. E, ainda, se o fenômeno de transporte já se mostra inexplicável pela hipótese em referência, como explicar o fato da mesinha baixar obliquamente de cima, a 5 pés de distância dos experimentadores, quem, pois, a atirou do alto, imprimindo-lhe uma trajetória que, desde um canto do teto, se dirigia para a mesa do centro. E onde se poderia esconder, antes, uma mesinha com altura de 77 centímetros? Basta, pareceria absurdo continuar discutindo a respeito de hipótese de fraude, assim como seria absurdo comentar a hipótese alucinatória,
visto que ambos os experimentadores ficaram contundidos, bem fortemente, com a queda brusca da mesinha mediúnica, o que demonstra que caiu do alto algo de bem pesado para machucar os dois, embora se tivessem afastado no momento. Não restará, portanto, aos céticos senão o recurso de refugiar-se na mentira, porém não se atreveram a citá-la e todos preferiram, como sempre, sair do apuro, ignorando o fenômeno. Entre as modalidades com que se produziu esse fenômeno se destaca a circunstância de que a mesinha mediúnica, antes de ser transportada, foi colocada debaixo da mesa grande. Isto quer dizer que a personalidade espiritual operante, antes de proceder à desintegração molecular da mesinha, tratou de atenuar o obstáculo neutralizante da luz do dia, aproveitando a sombra moderada da mesa maior e, provavelmente, tratou também de evitar os efeitos do olhar humano. Outra circunstância a se destacar reside no fato de que, no momento em que se esperava a volta da mesa menor, isto é, a rematerialização da mesma, o médium Slade viu, no alto, uma intensa luminosidade difusa que, presumivelmente, representava o primeiro processo de condensação da matéria fluídica que constituía a mesinha desintegrada. Finalmente, com referência ao caso exposto, fica ainda por se perguntar se verificou um fenômeno autêntico de transporte duplo da mesinha mediúnica ou se, ao contrário, esta foi desintegrada e reintegrada no local, sem transportar a matéria a outro lugar, ou seja, com exclusão da característica especial dos verdadeiros transportes que é o fenômeno da passagem da matéria através da matéria e tudo concorre para fazer presumir que esta segunda interpretação dos fatos seja verdadeira. Casos 21, 22 e 23 relato agora 3 casos semelhantes ao anterior por seu aspecto, com a diferença única de que estes são autênticos fenômenos de transporte que se produziram com a passagem da matéria através da matéria. Tiro os episódios do livro do reverendo Charleston Edali intitulado Man Survival After Death, A Sobrevivência do Homem Depois da Morte, por mim citado antes, caso 8, no qual narra as manifestações mediúnicas, em parte espontâneas, que se produziram em seu próprio vicariato, com auxílio da mediunidade de sua esposa. Não é demais acrescentar que o reverendo não é apenas um ilustre ministro da Igreja Anglicana e um teólogo eminente, mas também um homem de ciência e astrônomo de renome, membro do Instituto Real de Ciências, de Londres. Este primeiro incidente se produziu na ausência do reverendo e na presença de uma sua filha e de uma empregada. Escreve ele, no dia 11 de novembro de 1913, minha filha Major e uma empregada se encontravam na sala de jantar, debaixo do lustre central, quando viram sair, lentamente, da parte do teto, uma comprida bengala de 3 pés, que caiu sobre a mesa, sem deixar no teto nenhum sinal de sua passagem. Este outro episódio sucedeu no quarto de dormir do reverendo, estando presentes ele e a esposa médium, a 29 de janeiro de 1911, quando, em pleno dia, eu e minha senhora nos encontrávamos no dormitório, um pesado objeto de toalete penetrou no quarto através do teto e desceu lentamente em cima das almofadas. Não será inútil acrescentar que os objetos de que se trata ficaram em seus lugares e foram achados reais, substanciais, objetivos, quando examinados. Este terceiro episódio, descrito com mais amplos detalhes, parece por demais notável sob os seus múltiplos aspectos. Escreve o seu narrador, eram 21h20, minha mãe achava-se com uma pequena ferida no couro cabeludo. Na sala de jantar, encontrávamos eu, minha esposa e minha mãe, todos em um grupo apertado, pois esta última estava sentada numa poltrona, enquanto minha esposa lhe apartava o cabelo com a mão a fim de examinar a ferida e eu, junto a ela, observava. Aconteceu-me, não sei como, levantar os olhos e vi algo de saliente que parecia brotar de um ponto do teto, no ângulo do quarto, perto da janela, distante de minha esposa que tinha as costas voltadas para aquele ponto em cerca de 3 jardas e um quarto e cerca de 4 jardas de mim, que me achava defronte dela. E eis que sai um objeto daquela parte do teto, o qual voa através do referido aposento, sempre junto do teto, bate na parede em que estava encostado o piano e cai em cima deste, fazendo ressoar-lhe as cordas, e daí ao chão, onde rolou por certo tempo. Apressei-me em recolhê-lo e verifiquei, com surpresa, que se tratava de um frasquinho de unguento para a cura da ferida, frasquinho esse que a minha mãe tinha guardado a chave no seu armário. A intenção do transporte era evidente, o unguento fora transportado para que com ele untassem a ferida que a minha mãe tinha na cabeça. Eis 3 casos ocorridos em plena luz,
nos quais os objetos transportados penetram no aposento através do teto e o fazem com modalidades que permitem uma observação precisa do fato, visto que, na primeira vez, o objeto sai lentamente do interior do teto, na segunda vez desce vagarosamente sobre almofadas e, na terceira, o observador vê sair do teto algo proeminente que mostra logo ser um objeto que cai em cima do piano. Também estes três casos, como ao diz Olner, são aplicáveis às observações de Massey. Para os céticos a todo o transe, não existem hipóteses como que explicá-los, fora a presunção de embuste, e esta é uma presunção mais absurda e inverossímil ainda que todas as demais hipóteses inaplicáveis ao caso, tanto mais se considera que o reverendo, para as manifestações mais extraordinárias contidas em seu livro, teve cuidado de apresentar os depoimentos jurados de todos os seus familiares que as presenciaram, inclusive dos empregados. Dever-se-á, portanto, afastar a presunção de um embuste coletivo com base em perjúrios. Deixando de lado esta absurda quão gratuita e injuriosa hipótese, observo que, no transporte do frasquinho de unguento, deve-se levar em conta a circunstância de que o dito vidro estava encerrado em um móvel da mãe do reverendo, presumindo-se, pois, um autêntico fenômeno de transporte do objeto através da madeira desse móvel, e isto combinado com a intenção da personalidade mediúnica operante, que transportou um unguento para que com ele se untasse a ferida que existia na cabeça da mãe do reverendo. Os leitores não iniciados nos mistérios perturbadores das manifestações metapsíquicas se assombrarão sobretudo com o caso da bengala que apareceu descendo do teto e com o do frasquinho que caiu com força do mesmo. Mas que fazer? Fatos são fatos e nossos espantos, por mais justificados que sejam, não impedirão que os fatos deixem de ser fatos. Por mais que se queira procurar compreender até onde seja possível e, baseando-se sobre quanto se pode conhecer a respeito, dever-se-á presumir que, nas circunstâncias expostas, verificou-se uma das seguintes eventualidades fenomênicas, ou bem a personalidade mediúnica operante, por um ato de vontade, desintegrou 2 lugares do teto para dar passagem à bengala e ao frasquinho, ou então desmaterializou os objetos transportados, de modo a deixar filtrar a sua matéria, reduzida ao estado fluídico, através dos inúmeros interstícios atômicos da matéria do reboco, para reintegrá-la instantaneamente, à medida que iam saindo do teto, pelo que, tanto em um como em outro caso, os espectadores tiveram a impressão de que os objetos fossem, por assim dizer, impelidos a viva força através do teto, trabalho que, naturalmente, seria impossível fazer sem deixar no reboco algum traço de sua passagem. Caso 24. Colho ainda um episódio no livro do reverendo Tweedale, já que se trata de uma obra de grande seriedade e importância. Escreve ele, no dia 28 de novembro de 1910, próximo ao meio-dia, desapareceu, imprevista e misteriosamente, da bolsa de minha mãe, um molho de chaves. Não obstante as nossas diligentes buscas, não o encontramos em parte alguma. Por volta das 18 horas estávamos eu, minha esposa e minha mãe reunidos em redor da lareira, na sala de jantar, não havendo outras pessoas no aposento, que estava bem iluminado. Minha mãe se achava sentada no meio, minha mulher de pé, à sua esquerda, e eu me encontrava também de pé, à direita de minha mãe e defronte de minha esposa. Falávamos a respeito do misterioso desaparecimento do molho de chaves. Inesperadamente percebi algo de brilhante que, do ângulo do teto oposto à porta, isto é, do lado do quarto onde não havia porta, nem janela, nem buracos na parede, descia oblíqua e velozmente em direção à minha mulher e a golpeava na nuca com tal ímpeto para ricochetear para trás e cair a uma distância de quase 3,5 jardas do ponto em que esta se achava. Minha mulher proferiu um grito agudíssimo, causado pela pancada e pela surpresa, mas sem sentir coisa alguma por motivo da grande quantidade de cabelo ali enrolado. Tratei de apanhar logo o objeto chegado dessa forma e, com grande espanto nosso, verificamos tratar-se do molho de chaves desaparecido da bolsa de minha mãe 6 horas antes e sobre o qual falávamos no momento justo em que ele foi projetado do quarto. Declaro, com referência ao fato das chaves atiradas sobre a mãe esposa, de um canto do aposento em que não havia ninguém, que estou tão certo dele quanto de qualquer outro ponto importante de minha vida e que me acho pronto a jurá-lo perante qualquer tabelião público. Idem. Pags. 467-8. Assim, neste caso como na mesinha do professor Zollner, repete-se a circunstância probatória de objeto transportado ser visto descer oblíqua e velozmente do alto do canto de um aposento onde não havia pessoa alguma, o que serve para excluir qualquer possibilidade de prática fraudulenta.
No caso em exame, é evidente a intenção com que foi produzido o fenômeno, sobretudo porque ele se verificou no momento justo em que falávamos sobre o misterioso desaparecimento daquele mesmo molho de chaves transportado. Depois, porque foi lançado com força em cima da médium, mas justamente contra a parte da nuca em que um monte de cabelo impedia que lhe fosse causado qualquer mal. Quanto ao fenômeno inicial do transporte da penca de chaves da bolsa onde se achava, pode-se considerá-lo como não de origem supranormal, porquanto a penca podia extraviar-se naturalmente, sem qualquer intervenção, mas o outro caso, isto é, do transporte das chaves desaparecidas, demonstra que o primeiro fenômeno se liga ao segundo, de modo que deve ser também considerado de ordem supranormal. Fica por responder a seguinte pergunta: onde se achava a penca de chaves ou a matéria das chaves, reduzida a estado fluídico, nas horas que decorreram entre os fenômenos de asporte e o de aporte? Nos comentários ao caso se acha bem desenvolvida a declaração do médium e dos experimentadores, que viram muitas vezes a sombra dos objetos transportados antes que os mesmos aparecessem materialmente no aposento, enquanto que algumas personalidades mediúnicas, entre as quais Walter, guia da Senhora da Esperança, afirmou em várias ocasiões que a matéria fluídica do objeto transportado ficava provisoriamente acumulada no ambiente em que ele deveria ser materializado. Considerando tais esclarecimentos, deve-se inferir, muito presumivelmente, que a matéria fluídica constituinte da penca de chaves deveria achar-se no ambiente em que fora materializada e, se assim for, então o caso é igual ao da mesinha de Zollner, também pelo fato de não se tratar de um fenômeno de transporte propriamente dito, porquanto faltou a circunstância fundamental da passagem da matéria através da matéria, mas de um fenômeno de desintegração e reintegração instantânea de um objeto no local, o que não deixa de demonstrar a sua importância teórica. Caso 25 tiro dos Anais de Ciências Psíquicas, 1911, Pags. 119-24. Trata-se de um caso de poltergeist, isto é, de manifestações físicas espontâneas de origem assombratória, que se produziram durante algumas semanas na presença de um rapazinho de 14 anos de idade, manifestações nas quais se verificaram frequentemente casos de asporte, com restituição dos objetos no intervalo de alguns dias. O caso foi rigorosamente investigado pelo conhecido magnetizador e ocultista Hector D'Urville, que manteve o médium na sua residência durante todo o tempo que durou a sua transitória faculdade mediúnica. Escreve D'Urville, o médium insciente, em torno do qual se deram tais fenômenos, é um mocinho de nome Raymond Charrier, nascido a 20 de julho de 1897 em Paris. Sexta-feira, 23 de dezembro de 1910, quando ele se achaca na escola, pedrinhas e caroços de feijão foram atirados contra a porta do aposento em que estava. A partir de tal dia os fenômenos tornaram-se frequentes e inquietantes. Um copo elevou-se no ar e, caindo ao chão, partiu-se em pedaços. Os talheres mudavam de lugar na mesa posta, facas, garfos e colheres eram projetados de todas as partes por mãos invisíveis. Objetos de todas as espécies sumiam de casa para caírem do alto alguns dias depois. Utensílios de trabalho eram arrojados sobre o rapazinho, que recebia, além disso, murros formidáveis, era sacudido e maltrato e foi certa vez arrancado violentamente da cama. Outra vez, indo para a escola, desapareceram-lhe os sapatos, os socos, o paletó e o sobretudo, só lhe ficando as meias, as calças e a camisa. No domingo, foi devolvido o paletó, alguns dias após foi restituído o sobretudo e em seguida também os sapatos. Mas os socos não haviam ainda voltado quando, 8 dias após, o rapazinho deixou a região de Saint-Sauveur. O pai fez com que Raymond fosse visitado pelo Dr. Berillon, que se contentou em observar que ele não acreditava absolutamente nos fenômenos de que se lhe falavam. Então o pai veio procurar-me e eu resolvi trazer Raymond para minha casa a fim de não perdê-lo de vista um só momento. Sábado, 28 de janeiro, parti com o jovenzinho para Montmorency, localidade onde eu possuí uma pequena residência, com o intuito de observar, na mais completa tranquilidade, os fenômenos que podiam produzir-se. Coloquei uma cama para ele em meu próprio quarto, para fiscalizá-lo melhor. A partir de tal momento eu garanto a autenticidade dos fenômenos que me disponho a expor, fenômenos extraordinários, inverossímeis, inadmissíveis, no sentido atual de nossos conhecimentos científicos. Neste ponto o Sr. D'Urville relata uma longa série das habituais manifestações de poltergeist, pancadas fortíssimas batidas um pouco em todas as partes, transportes e quebras de louças,
colchões violentamente arrancados das camas, cinzas de fogão espalhadas abundantemente sobre pessoas e móveis. Tudo isso em plena luz do dia, bem como iluminado por lâmpadas elétricas que se acendiam e apagavam por si sós. Acrescentem as violências pessoais contra o médium, que é atingido por murros misteriosos e formidáveis, enquanto Durvilho o segura pelas mãos e sente ribombar as pancadas nas costas do aterrorizado rapazinho que chega a se dobrar com o impacto de uma única pancada. Limito-me a narrar alguns dos fenômenos de asporte a que Durvilho teve ocasião de assistir, segunda-feira, 30 de janeiro, no meio daquela saraivada de pequenos objetos que caíam de todas as partes, torrões de açúcar, castanhas, batatas, etc., acabamos por sentir-nos cansados e, depois que tivemos um pouco de folga, eu e o rapazinho resolvemos sair. Calça os sapatos e Raimundo dispõe-se a fazer o mesmo. Apanha os seus próprios sapatos, coloca-os ao lado da cama e depois estende a mão para apanhar um deles. Ambos os sapatos haviam desaparecido. Querendo igualmente sair, digo a Raimundo para esperar-me no seu lugar e levo de volta os meus sapatos que coloco ao lado da cadeira em que se acha Raimundo sentado. Ele estende a mão para apanhá-los. Só havia um deles. Olho espantado, em silêncio. No momento, Raimundo se levanta. Quando olho novamente para o lugar, verifico que também o outro sapato desapareceu. Vasculho todos os cantos do quarto, procuro por cima, inspeciono a cozinha, o gabinete, os outros 2 quartos, mas os 2 sapatos desaparecidos não se acham em parte alguma. Entretanto, o bombardeio continua e eu quero sair de qualquer maneira. Raimundo calça os socos que lhe haviam ficado, veste o capote e apanha o barrete. Estendo a mão para apanhar o chapéu e a bengala que eu colocara no cabide perto da janela. O chapéu e a bengala haviam sumido. Confesso sinceramente que, depois de ter por tanto tempo desejado assistir a manifestações dessa espécie, eu, forte, são, robusto, equilibrado no físico e no moral e que nunca tremi diante do perigo, confesso francamente que me sinto tomado por uma inquietação penosa. Experimento a impressão de constrição angustiosa na região epigástrica como em seguimento a uma violenta comoção. Sinto que medo se apodera de mim. Presa de forte emoção, chamo Raimundo e saímos imediatamente. Sábado, 4 de fevereiro às 7h30 da manhã, pancadas são batidas na cama de Raimundo e depois na parede por detrás dele. Às 7h45 alguns folhetos, postos na estantezinha, são lançados contra a janela, passando por cima de meu leito. Com o ruído que fazem no ar, Raimundo acorda. Alguns minutos após, minha atenção é novamente atraída para a janela e vejo um dos meus sapatos, que desaparecera na sexta-feira, cair lentamente ao longo da janela e pousar no chão. Almoçamos às pressas, enquanto de todas as partes caíam objetos no quarto. Vestimos as roupas para sair. Raimundo já está pronto e eu mando ir à frente. Quando passava pelo corredor, a minha bengala, desaparecida há dias com o chapéu, cai por detrás dele, produzindo um barulho igual ao da queda de um grosso cepo que tivesse tombado de 4 metros de altura. Raimundo já saiu e eu volto sobre os meus passos a fim de apanhar o chapéu em cima da mesa. Quando me acho a 1 metro perto da porta do quarto, vejo o colchão levantar-se, revirar-se e cair no chão juntamente com o chapéu. Ponho no lugar, recolho o chapéu, não me cuido de escová-lo, coloco-o na cabeça, pego na bengala e abandono mais que depressa a casa assombrada. Domingo, 12 de fevereiro. Estes 3 fenômenos se produziram um após outro, em 8 ou 10 minutos. Colchões amarrados fortemente com cordas, que se soltaram e igualmente caíram ao chão. Digo a Raimundo para levantar-se rápido. Almoçamos com grande pressa e em condições não agradáveis, uma vez que um bombardeio formidável surge de todas as partes. São folhetos, livros, utensílios de cozinha e objetos de todas as espécies que vêm projetados de todas as direções. Os fenômenos se sucedem com tal rapidez que me é absolutamente impossível tomar nota deles. Saliento apenas o seguinte: Raimundo apanha os paletós e eu lhe peço que me faça rápido, visto que quero fugir dessa coisa terrificante. Quando ele dá o primeiro passo, estendo a mão para apanhar o chapéu e a bengala dependurados nos cabides perto da janela e ouço Raimundo exclamar: segura que ele sobe. Oh! Sobe, sobe, indicando o meu chapéu que, na verdade, desaparece a poucos centímetros de minha mão. E não o vemos mais em parte alguma. Falo com Raimundo para sair depressa. Ele sai, quando se acha no corredor, a minha bengala, que eu havia deixado dependurada no cabide, é violentamente projetada em sua direção e cai detrás dele, com enorme barulho.
Fecho a porta e desço precipitadamente. Raymond está à minha espera. Partimos imediatamente para Paris. No domingo seguinte, o chapéu, desaparecido sob os meus olhos, foi devolvido por meu filho André, que o achou em cima de uma pilha de jornais na estante da sala de jantar. Eis uma amostra das manifestações de natureza assombratória observadas por Hector Durville em sua própria casa, quase sempre com o mocinho médium. Não será inútil salientar que, nas citadas manifestações, se contém um bom número delas que excluem, de modo absoluto, qualquer forma de práticas fraudulentas. Pensemos nas pancadas dadas nas paredes quando Raymond se achava dormindo na cama, vigiado pelo narrador. Pensemos que, em tais circunstâncias, alguns folhetos, colocados na estantezinha, foram arrojados contra a janela, passando por cima da cama em que se achava o relator e que só com o barulho da queda é que o médium despertou do sono. Lembremos-nos de que, alguns momentos após, em idênticas condições, o narrador vê um de seus próprios calçados aparecer alguns dias depois, descer lentamente ao longo da janela e pousar no chão. Recordemo-nos, finalmente, do colchão levantado-se por si só e resvalando para o chão na presença do relator e na ausência do médium, que se achava fora. E parece-me que basta. Nas considerações que Durville faz seguir a sua relação, saliento duas observações perfeitamente concordantes com outras formuladas, em todos os tempos, por numerosos observadores dos fenômenos em questão, uma das quais se refere à circunstância de que nunca eles chegaram a surpreender um fenômeno no momento preciso em que começava, e a outra de que muitas vezes o ruído que produziam os objetos caindo era muitíssimo maior ou inferior ao que devia produzir normalmente. A propósito da primeira observação, escreve ele nestes termos: nunca vi um fenômeno desenvolver-se por inteiro sob meu olhar. As lâmpadas elétricas se acendiam continuamente por si sós, circunstâncias em que os comutadores giravam regularmente. Enquanto tal sorte de manifestações se produzia em sucessão, eu olhava, com insistente atenção, o comutador que então não girava e a lâmpada não se acendia, mas, se eu distraía, por um instante, o olhar, o comutador subitamente girava e a lâmpada se acendia. Assim sendo, nunca vi um objeto elevar-se no ar do local em que me achava. Via-o apenas cair e tudo a mais 1,5 metros do lugar onde tombava. A tais observações do narrador pode-se acrescentar a circunstância dos calçados e dos chapéus que desapareciam sempre quando os espectadores distraíam por um momento a sua atenção. No meu volume sobre os Phenomena Infestazione, registrei diversas observações semelhantes, por exemplo, esta que tiro do caso 23. O relator do fato assim escreve ao Sr. Mieres: ninguém nunca viu um projétil no momento em que partia nem pôde perceber se tinha percorrido primeiramente ao menos 15 centímetros do ponto inicial, o que leva a considerar um outro dos lados dos mistérios, e é de que os projéteis não se moviam senão quando ninguém os olhava e quando não se esperavam por eles. Às vezes um de nós vigiava atentamente um pedaço de madeira durante uns bons minutos e ele não se mexia, mas, se o observador se distraía por um momento, esse pedaço saltava sobre nós. Nunca podemos verificar se os pedaços de madeira começavam seu voo de um modo invisível ou se aproveitavam, ao contrário, um segundo de distração de nossa parte. Noto que observações análogas já foram feitas nos primórdios das pesquisas metapsíquicas. Nas famosas relações do Sr. F. Livermore sobre as suas próprias experiências, em que se materializava sua esposa Estela, 1860 a 1865, salienta o seguinte, relativo a um episódio em que a mão materializada de Estela escreveu, em plena luz, uma longa mensagem. Procurou-se não observar com muita insistência o fenômeno e sim por uns breves instantes, e isso para não perturbar, com os nossos olhares, a força em ação. Como o fenômeno perdurasse por quase 1 hora, tal pedido não impediu as nossas observações. Deste último trecho fica clara por qual causa as personalidades mediúnicas operantes são levadas a produzir os fenômenos, no momento em que o olhar humano se distrai também por um átimo de tempo. Já se sabia que o olhar humano irradia uma força, pelo que se deve inferir que tal força age em contraste com a outra força exteriorizada nas manifestações em exame, inferência que odiernamente não deve espantar ninguém depois da descoberta da telegrafia sem fio e do rádio, que tanto ensinaram ao homem sobre o universo inexplorado das irradiações elétricas, magnéticas, psíquicas, que, em todas as partes, assinalaram a nossa ignorância, mas que hoje já chegaram a ser apreciadas, utilizando-as para os nossos fins. Do mesmo modo, o fato notável de uma vontade operante que chega a marcar,
Com tal infalível exatidão, o átimo fugacíssimo em que o olhar humano se distrai de um determinado objeto, se mostra, na verdade, estupefaciente e leva a perguntar de qual natureza seja a vontade que assim se comporta, extrínseco ou subconsciente. A hipótese espírita não tem necessidade dos fenômenos de poltergeist para ser confirmada, mas, de qualquer modo, as observações expostas aconselham a não apressar-se a generalizar nem mesmo em matéria de fenômenos de poltergeist. A propósito da outra observação acerca dos objetos que caíam produzindo um rumor significativamente maior ou estranhamente inferior ao que deveria produzir normalmente, D'Urville se exprime nos seguintes termos: quando alguns objetos caíam, produziam um barulho formidável. 2 livrinhos desabaram em cima de minha cama e a minha bengala caiu por detrás de mim, ocasionando estrondos completamente espantosos. Ao contrário, alguns objetos, bem pesados, como, por exemplo, um dos calçados desaparecidos de Raymond, quando caiu do alto, junto da cabeceira de minha cama, não produziu mais ruído de quanto teria feito uma bengala. Note que, no meu livro a respeito do livro Phänomenifestazione, Fenômenos de Assombração, um dos narradores das manifestações de poltergeist, caso 26, observa. Pouco tempo após, objetos existentes no quarto, inclusive os chinelos e as pantufas, puseram-se a voar em todas as direções, batendo no teto e nas paredes, algumas vezes sibilando no ar, mas o fato mais estranho é esse que, quando eles caíam sobre o espesso tapete estendido no chão, produziam um ruído que não estava em relação com a causa e assim um pedaço de estofo, retirado da cama, caiu produzindo um choque semelhante ao de um corpo sólido muito pesado e, ao contrário, um pesado corpo sólido caiu sem ruído. As concordâncias de tal natureza, referentes a circunstâncias de manifestações tão contrárias à normalidade, concorrem admiravelmente para demonstrar a autenticidade supranormal dos fenômenos de que se trata, o que não se mostra mais supérfluo. Quanto à interpretação do estranho fenômeno, a empresa não é fácil. Tudo quanto se pode salientar a propósito é isto, que o fenômeno sendo contrário às leis da acústica combinadas com as leis da gravidade, deve-se discernir nisto uma manifestação intencionalmente desejada pela personalidade mediúnica operante, talvez mesmo para provar, de forma incontestável, aos vivos, a natureza supranormal dos fenômenos que produziam. A natureza teoricamente interessante da modalidade com que se produzem os fenômenos de poltergeist, aqui considerados, me fez quase esquecer que eu citava por causa dos episódios de esporte que continham. De qualquer forma, as considerações expostas se referem tanto aos fenômenos de poltergeist em geral quanto aos fenômenos de esporte realizados nas circunstâncias expostas, os quais não foram mais vistos no momento em que se produziam e quando os objetos transportados eram restituídos, caindo do alto e produzindo barulhos que não correspondiam com a causa. Caso 26. Não posso deixar de resumidamente aludir aos interessantes ainda que desordenados fenômenos de transporte obtidos, contra a sua própria vontade, pelo professor Ochorowicz, durante as suas experiências com a médium Stanislas Tomczyk. Digo contra a sua própria vontade, porque é sabido que o citado professor se havia de tal modo absorvido no estudo dos então chamados raios rígidos ou filamentos fluídicos que se produziam com a médium, em correspondência com movimentos de objetos sem contato, que se pôs tenaz e firmemente a investigá-los e não se quis ocupar de manifestações de ordem superior. A consequência foi que, com exceção de 3 únicos episódios, os fenômenos de transporte obtidos por ele, a seu pesar, não apresentam grande valor probatório e isto devido a que, visto que ele não as desejava, necessariamente deviam dar-se em desordem e por surpresa, como também que, embora se produzissem quase sempre em plena luz ou à meia luz, o elemento surpresa lhes tirava toda a importância científica. De todos os modos, são eles autênticos e só devemos lamentar a obstinação do professor Ochorowicz em repudiá-los. Faço notar que também declarava haver obtido fenômenos de desintegração e reintegração da matéria, dos quais se reservava falar oportunamente, mas nesse somenos, ele faleceu e, em consequência, se perdeu preciosa oportunidade para uma investigação rigorosamente científica dos fenômenos em questão. Em data de 11 de janeiro de 1909 escreve ele: a senhorita Stanislas regressou forte e bem disposta, depois de uma breve estada no campo, e suas disposições parecem excelentes. Disponho-me a medir sua potencialidade com o dinamômetro, porém, antes que ela subisse ao quarto do primeiro andar e achando-se ainda no aposento do andar térreo, um pedaço de madeira se precipita pelas escadas,
Fenômeno inútil e fatigante em consequência do qual só marca o dinamômetro uma força muscular de 20/20. Ademais, ela acusa um pouco de dor na fonte e sua sensibilidade está desviada para a esquerda. A pequena astasia, isto é, a personalidade mediúnica operante, como se quisesse indenizar-se do tempo perdido, produz um fenômeno atrás do outro, mas em forma caótica, e se mostra mais indomável do que nunca. Vários objetos são transportados de um quarto do andar térreo, um punhado de neve cai sobre a mesa, um som metálico me é produzido no bolso, um pedaço de carvão, proveniente de uma estufa a 3 metros de distância, nos é arrojado em cima, um relógio grande, suspenso na parede, se abre e fecha por si só, a pera de uma campainha elétrica é posta em oscilação. Já se compreende que a médium foi minuciosamente examinada por mim, logo depois do primeiro transporte. Todavia a maior parte dos fenômenos se deu de improviso e, em consequência, apesar de nos encontrarmos em plena luz, não podemos considerá-los detidamente controlados. Análise de Ciências Psíquicas, 1909. Pags. 78. 17 de janeiro de 1909. Depois do almoço, produziu-se um fenômeno inesperado, o transporte de um cinzeiro de madeira que se achava no meu quarto do primeiro andar e que chegou no momento exato em que eu ia acender um cigarro. A produção do fenômeno determinou a auto-hipnose da médium que, a princípio, pareceu mais penosa, mas depois ela se acalmou. Dele me aproveitei para iniciar as minhas experiências, idem, Pag. 67. 19 de janeiro de 1909, à luz do dia, começa-se com o transporte de um manubrio de ginástica, com o peso de 2 libras, da distância de 3 metros, o que não cansou a médium. Logo, a pedido, é transportado um punhado de neve, de fora da casa, através de portas e janelas bem fechadas. Tudo isso vou consignando de passagem, pois o fenômeno capital que me proponho investigar é o do movimento, à distância, de um mecanismo desconhecido pela médium. 28 de setembro de 1912. Estasia perturba as minhas experiências, porém isso é devido ao fato de que, sentindo-se incapaz de produzir os fenômenos que lhe peço e não podendo expressar-se com palavras, trata de compensar-me de qualquer forma e foi assim que transportou o meu chapéu, colocando-o na minha cabeça. Idem, Pag. 208-9. Quando a pequena Estasia pôde comunicar-se por meio da escrita automática, o professor Ochorowicz lhe perguntou, como fez para transportar meu chapéu através de 2 portas fechadas. Estasia reduziu primeiramente a estado fluídico. Penso que as minhas brincadeiras não vos aborrecem. Não, porém trata outra vez de ser cordata, pois cansa inutilmente a médium, produzindo fenômenos sem um controle suficiente. 3 de agosto de 1912. Coisa estranha, durante estes 2 meses, caracterizados por um esgotamento geral da médium, algumas experiências, dentre as mais difíceis, deram ótimos resultados e isto por haver seguido as instruções ministradas pelo duplo, isto é, por Estasia. Refiro-me aos interessantes fenômenos de desintegração e reintegração da matéria. Idem, Pags. 239-40. Para ser breve, não citarei outros casos. Entre os fenômenos enumerados alguns muito importantes também do ponto de vista probatório. O primeiro é o transporte de um cinzeiro do quarto do professor no momento justo em que ele se dispunha a acender um cigarro, o que serve para demonstrar com que instantaneidade se produzem essas manifestações, porquanto elas pressupõem um fenômeno de desintegração e reintegração da matéria que constitui o objeto transportado. O segundo é o transporte do chapéu do professor, sempre através de portas bem fechadas. O terceiro, mais importando do que os outros, é o transporte, a pedido, de um punhado de neve, de fora da casa. Observo que esses 3 magníficos transportes bastam para demonstrar a que interessantes resultados científicos se poderiam chegar se a grande capacidade investigadora do professor Ochorowicz fosse orientada no sentido dos transportes e não no dos fenômenos, muito menos importante, dos movimentos de objetos sem contato. Noto, a propósito, que o professor dizia sempre à personalidade mediúnica operante que ele não sabia o que pensar dos fenômenos desordenados de transportes que ela produzia e, isto fazendo, tinha aparentemente razão, porém só aparentemente, pois, na realidade, se os fenômenos dessa natureza se produziam de forma desordenada, a culpa era dele mesmo, porquanto pedia à personalidade mediúnica manifestações inferiores, que ela produzia com dificuldade, e, ao contrário, deixava de secundá-la numa ordem de manifestações que a mesma estava apta a produzir.
Ninguém pode negar que um experimentador, que se propõe a obter a máxima produção fenomênica do seu médium, está na obrigação de secundar a vontade da entidade mediúnica operante, visto que só esta pode saber de que fluidos dispõe e, por conseguinte, que categoria de fenômenos pode produzir. Ao contrário, o professor Oshorovitz exigia de Stasia a produção de fenômenos que ela dificilmente conseguia produzir e que, ademais, eram muito menos importantes que os outros que a mesma entidade lograva facilmente produzir. Resultou daí que a pequena Stasia, a fim de utilizar-se dos fluidos de que dispunha, achou-se na contingência de produzir fenômenos de transporte fora do programa, isto é, inesperados e em desordem. Repito que se isso acontecia era por culpa do professor e não da personalidade mediúnica, o que é confirmado depois, por outra passagem de sua narração, onde ele observa que, apesar do esgotamento geral de que há 2 meses sofria médium, tinha obtido fenômenos dentre os mais difíceis de desintegração e reintegração da matéria, isto por haver seguido as instruções ministradas pelo duplo, isto é, por Stasia. Não se poderia desejar prova mais eloquente de demonstração e, se ele houvesse seguido sempre as instruções do duplo, em lugar de contrariá-las sistematicamente, teria obtido o máximo do que poderia produzir o seu médium, ao contrário de reduzir-se a obter o mínimo. Se assim agisse, sua rara perícia na disposição das experiências, combinada com sua grande autoridade científica, teria trazido uma contribuição preciosa de cognições elucidativas ao serviço desse ramo das pesquisas metapsíquicas. Caso 27. Passo a referir uma série de episódios análogos ao ocorrido com a sonâmbula do Dr. Laquin, caso 19, no qual o transporte se concretizou, em plena luz e à vista de todos, na palma da mão de um espectador. Nos casos que se seguem, ao contrário, os transportes se concretizaram na palma das mãos dos médiums ou em cima da mesinha mediúnica e, em alguns deles, chegou-se a observar a fase da condensação fluídica sob a forma de uma densa nebulosa. Tiro este primeiro episódio da Compte Rendu do Congresso Espiritualista Internacional de Paris, 1900, pag. 187-89. Trata-se das notáveis experiências dos doutores Duzart e Broquete com a senhorita Mariami, prima do Dr. Broquete, e que este último tratava de violentos acessos de crises histéricas que se acalmaram por encanto quando o Dr. Broquete teve a ideia de assegurar-se se, na enferma, havia indícios de faculdades supranormais e acabou descobrindo nela uma médium notabilíssima com a qual obtiveram manifestações físicas e inteligentes de toda sorte. Contudo, a sua mediunidade não tardou a dar sinal de esgotamento e depois de 2 anos desapareceu completamente. Entre os fenômenos físicos obtidos com ela, incluem-se transportes variadíssimos que o Dr. Duzart resume nestes termos em sua relação enviada ao dito congresso. Na presença de Mari se produziam em grande número os transportes e muitas vezes nas melhores condições de controle desejável. Durante as nossas experiências, ela se colocava entre mim e o Dr. Broquete, defronte das 2 janelas que iluminavam o local. Achava-se, portanto, situada em plena luz do dia e tinha as mãos pousadas com a face palmar voltada sobre a mesa. Com um movimento rápido, levantava automaticamente uma delas e a colocava perto do ombro com a palma da mão para o alto. De nossa parte, seguíamos atentamente tal movimento e logo depois víamos pousar-lhe na mão, na extremidade, na beira ou no côncavo dela, pequenos objetos de natureza variadíssima, torrões de açúcar, balas de chumbo, caixinhas, etc. Simultaneamente Mari revira para trás a cabeça sob a influência de um transe fugacíssimo que durava apenas o tempo necessário para os transportes. Outras vezes eram transportadas bolinhas de madeira de 5 centímetros de diâmetro, que se usa no jogo da crosse, muito difundido em todo o norte da França. Pareciam passar através do teto, caíam no sentido oblíquo e vinham do espaço diretamente para a médium. Precipitavam-se sobre a mesa ou em torno de nós, sem que as mãos da médium, pousadas abertas sobre a mesa, fizessem o menor movimento. Vimos-las também atiradas defronte e de trás dela, no momento em que levava à boca uma talhada de fruta, ainda quando as suas mãos estavam ocupadas em um serviço de cozinha e finalmente quando levava na mão direita um objeto e dava à esquerda a uma menina. Vimos cair até 14 delas no espaço de 3 horas. Nas experiências da noite, Maria estendia as mãos abertas alguns centímetros debaixo do lampadaro aceso ou da lâmpada elétrica e, no côncavo das suas mãos, víamos cair carocinhos ou outros objetos pequenos, bem como raminhos de flores. Certa noite, Mari, sentindo-se muito cansada, deitou-se vestida na cama.
Em torno dela achavam-se o seu pai, o Dr. Broquete e uma amiga da família. Inesperadamente ela caiu em transe, levantou os braços verticalmente acima da cabeça, com as palmas da mão abertas, vindo nela sucessivamente depositar-se um utensílio de jardim, um pacote de cartas, um peso de madeira com comprimento de 1 metro, diversos objetos de roupas, em suma, ao todo 12 objetos diversos. Mal se retirava um, aparecia outro. Em outra circunstância em que Mari caiu em transe na residência do Dr. Broquete em Valenciennes, manifestou-se a personalidade mediúnica Aline, que disse ver a mãe de Mari, a 13 quilômetros de distância, a qual, naquele momento, havia colhido um ramalhete de violetas grossas. Anunciou que ia surrupiar o ramo à mãe dela, para levá-la a Valenciennes, o que realizou no momento. Domingo, o Dr. Broquete indagou da mãe de Mari e soube que ela havia colhido o tal ramalhete que os garotos da vizinhança o tinham furtado, aproveitando-se da sua breve ausência de casa, já que não o tinha mais achado na mesa em que o colocara. Assim escreve o doutor dos Arte, é caso patente para concluir que, nas condições em que se produziram os transportes, deve-se excluir, de modo absoluto, toda a possibilidade de práticas fraudulentas, considerando-se, sobretudo, a circunstância de que muitas vezes os transportes não eram únicos, mas se sucediam um após outro, sem solução de continuidade, circunstância que vale para eliminar o elemento da surpresa, visto que, por um período de muitos minutos, os experimentadores tiveram todo o vagar para vigiar, em pleura luz, as mãos, os pés e o corpo da médium. Isto estabelecido, salienta uma modalidade, na realização dos fenômenos, que parece bem inexplicável e é a de que os experimentadores viam os objetos pousar no côncavo da mão da médium sem observar, na menor ocasião, a fase de condensação fluídica. Pareceria, ao contrário, que a reintegração de um objeto transportado, mesmo instantânea, não poderia fugir a um olhar que observa o fenômeno e, de fato, nos outros casos que me disponho a citar, os experimentadores verificaram tal fase de condensação fluídica. Concluo daí que, presumivelmente, a causa da perplexidade em exame tem origem em uma imperfeita descrição do relator que narra que, na concha da mão da médium, viam-se cair ou eram depositados os objetos transportados, esquecendo-se de explicar se os mesmos apareciam no côncavo da mão como por encanto ou se, ao contrário, eram vistos tombar do alto, como aconteceu com as bolinhas do jogo da Cruce. Neste último caso tudo se explicaria, já que, se a fase de condensação do objeto transportado se verificava fora da restrita zona de observação, era natural que os seus olhares não observassem. Caso 28 extraia os seguintes episódios do pequeno volume de Henri Salce, apóstolo do magnetismo curador e valente hipnotizador, intitulado Dies Brevis. Em Voila. Provas. Eilas. Ele magnetizava ou, se quiser, hipnotizava uma jovem de nome Louise com o fim de obter tanto diagnósticos e prognósticos para consulentes e, como de costume ocorre em tais casas, a sonâmbula começou a falar em nome de personalidades espirituais a que chamava guias, os quais produziam fenômenos de ordem mediúnica, inclusive inúmeros transportes em plena luz, cujo início descreve o narrador da seguinte maneira: durante o sono sonambúlico, Louise me dizia frequentemente que os seus guias a levavam a jardins esplêndidos, onde se respirava delicioso aroma de flores. Na noite de 18 de janeiro de 1884, coloquei-a em estado sonambúlico e ela me disse que via flores mais belas do que nunca vira. O ambiente estava fartamente iluminado e eu me achava perto dela e a saturava de fluidos magnéticos. De súbito, ela exclamou: "Oh, que linda flor! Os guias me dizem que a trouxeram para vós." Eu falei: "Então colhei-a." E ela acrescentou: "Eila, segurai-a." Isto dizendo estendeu, na minha direção, a mão direita aberta e, sob os meus olhares, em plena luz e uma distância aproximada de 30 centímetros, vi formar-se e materializar-se, na palma de sua mão, uma soberba rosa chá. Esse fenômeno, absolutamente inesperado, encheu-nos todos de alegria e esperança, pelo que resolvemos resolutamente prosseguir em nossas experiências. Devo acrescentar que, no momento em que a sonâmbula disse: "Eila, segurai-a", senti violentas contrações no peito e, quando quis colher a rosa de sua mão, tive que esperar que cessasse a catalepsia da mão, a qual me havia endurecido os dedos. O fenômeno se repetiu no dia 9 de fevereiro, dia em que me foram transportadas 3 rosas chá. Os cabos delas pareciam frescos, como se tivessem sido cortados naquele mesmo instante.
Ademais, as flores e as folhas estavam umedecidas de orvalho, cujas gotinhas brilhavam como diamantes à luz do lustre. Desta vez, a disposição dos fluidos fora maior e todo o corpo da sonâmbula ficara rígido por efeito da catalepsia. Perguntei à sonâmbula: